Neste vídeo eu vou explicar basicamente o que é economia. Economia é o estudo dos fatores que determinam a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Eu, Alexandre Porto, sigo a Escola Austríaca de Economia, que se baseia na praxeologia, que se baseia no axioma da ação humana, que analisa a economia a partir do indivíduo e de forma racionalista, através da dedução. A praxeologia é um estudo a priorístico, ou seja, fundamentado no funcionamento da mente humana, em como a mente humana usa meios para alcançar fins. E por isso a praxeologia não depende e não pode depender de dados empíricos, ou seja, de dados obtidos através dos 5 sentidos, através da observação, mas sim da estrutura básica da mente humana e da dedução a priori a partir do axioma da ação humana. Por exemplo, nós sabemos sobre a lei de oferta e demanda, sobre a lei de utilidade marginal, não porque fizemos testes, porque pegamos uma pessoa e ficamos dando várias unidades do mesmo bem e anotando num pedaço de papel se o valor aumentou ou diminuiu e observando o comportamento da pessoa, anotando o comportamento do produtor, o comportamento do consumidor e fazendo gráficos e usando uma calculadora. Não é nada disso, não é assim que se faz economia. Estudar economia como se fosse uma ciência natural é um erro, porque a economia não estuda as ações da matéria através da lei da física, mas sim a ação do indivíduo através das suas intenções e dos seus desejos e das suas crenças e dos meios que ele valoriza para alcançar os seus desejos. A metodologia das ciências naturais não serve para estudar economia. Os próprios conceitos de bem econômico, propriedade privada, dinheiro, não são conceitos inteligíveis para a ciência natural. Um bem econômico só é um bem econômico. Dinheiro só é dinheiro na medida que eles são usados como meios para alcançar fins ou como um médium de troca entre bens econômicos. Se você pegar uma moeda e analisar essa moeda pelo ponto de vista das ciências naturais, você só vai ver um disco feito de átomos de metal. Nenhum aspecto das ciências naturais permite que você diga que aquele disco de metal é dinheiro, ou seja, um meio de troca entre bens econômicos. Esse é um conceito subjetivo que está na mente humana, que ela aplica esse conceito subjetivo sobre esse disco de átomos de metal, e aí sim é que aquilo se torna dinheiro. Não existem meios na natureza em si. Os objetos da natureza podem ser considerados meios pela mente humana. Por isso também nenhum recurso possui valor econômico intrínseco. O valor econômico só existe na medida que o ser humano usa aquele recurso como meio para alcançar seus fins. Portanto, tratar a economia como uma ciência natural é ao mesmo tempo pseudociência e pseudoeconomia. Para que um recurso seja um meio econômico, ele não precisa realmente funcionar. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa considere um boneco voodoo como um meio para alcançar um fim de obter poderes sobrenaturais. Esse boneco voodoo se torna um meio econômico. O fato dele funcionar de verdade ou não é irrelevante. O que importa para a praxeologia e para a economia são os meios que o ser humano considera eficientes para alcançar seus fins, independentemente deles realmente serem eficientes ou não. Se em um determinado momento as pessoas pararem de acreditar em bonecos voodoos, o boneco voodoo vai deixar de ser um bem econômico. E se em algum momento futuro as pessoas voltarem a acreditar em bonecos voodoos, o boneco voodoo voltará a ser um meio econômico. E se elas deixarem de acreditar, ele pode continuar sendo um meio econômico para outro fim, por exemplo, de servir como enfeite. O valor econômico depende exclusivamente da interpretação das pessoas sobre a utilidade daquele recurso e não da sua utilidade real, de se ele vai realmente trazer o fim que as pessoas acreditam que ele trará. É essencial que a economia seja estudada a partir do indivíduo. É somente o indivíduo que usa meios para alcançar fins e nunca o coletivo. Se vocês quiserem entender isso em detalhes, assistam meu vídeo chamado Individualismo Metodológico, que está na descrição. Uma das tarefas da economia é determinar quais sistemas adotados pela sociedade vão gerar riqueza ou pobreza. Lembrando que o próprio conceito de riqueza e pobreza são conceitos também subjetivos da mente humana, também dependem do valor que as pessoas dão aos recursos. Pelas ciências naturais, a abundância de ouro, ou a abundância de comida, ou a abundância de qualquer recurso, não é por si só riqueza.
Isso é riqueza apenas porque as pessoas interpretam isso como sendo riqueza, porque elas interpretam que esses recursos são meios para alcançar os fins que elas desejam. A economia pode nos dizer, por exemplo, que a propriedade privada permitirá o cálculo de preços, dando aos produtores o conhecimento do que é lucrativo e, através de saber o que é lucrativo, eles vão saber onde está a demanda, o que as pessoas valorizam mais. Assim eles vão saber o que eles devem produzir e como eles devem produzir de forma a aumentar a riqueza. E eles sabem disso através de saber o que dá lucro ou não. E é por isso que um planejamento central da economia, por exemplo, através do Estado, não pode funcionar, porque o Estado não tem como saber o que gera mais riqueza ou que gera mais lucro. Ele não tem como calcular isso. Isso só pode ser calculado através dos preços de mercado. E o Estado não trabalha no mercado, o Estado não trabalha com trocas voluntárias, o Estado trabalha com coerção. Ele determina o que vai ser produzido, ele determina quanto dinheiro você vai pagar. Você nunca paga voluntariamente. E mesmo que você pague voluntariamente para uma empresa estatal, você estará pagando um preço de monopólio, que não é o preço de mercado. Por isso a economia também pode nos dizer que impostos, regulações e monopólios trazem pobreza e diminuem a produção de bens econômicos e aumentam os preços. A economia austríaca, que é baseada na praxeologia e na racionalidade, chega à conclusão de que a propriedade privada e o livre mercado trazem um aumento de riqueza, enquanto o socialismo e o planejamento central trazem pobreza. Por isso a economia austríaca é contrária ao interesse do Estado, pois o interesse do Estado é aumentar o seu poder, aumentar as regulações, aumentar as taxas e ainda fazer toda a população acreditar que isso é para o bem de todos. Mas a economia austríaca mostra que isso traz a destruição da produção de bens e da riqueza, e por isso a economia austríaca é boicotada pelo Estado. Ela não é uma escola de economia mainstream. Você nunca vai aprender sobre a economia austríaca na escola e muito provavelmente também não vai aprender sobre a economia austríaca na universidade. Se aprender, vai ser só como uma coisa secundária. E também você não vai ver ninguém falando sobre a economia austríaca na mídia, nas televisões e nos principais jornais. Por quê? Porque essas instituições, as escolas, as universidades e a mídia, são instituições controladas, seja diretamente ou indiretamente, pelo Estado. E não é do interesse do Estado que a economia austríaca se torne a forma convencional de se fazer economia. Bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai aprender aquilo que você nunca aprendeu na escola e nem na universidade, com praxeologia, economia, ética e filosofia. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal. Você pode ajudar o canal através de doar bitcoins ou através do Patreon. Assista muitos outros vídeos sobre praxeologia, economia, ética e filosofia na descrição e até o próximo vídeo.